Retornando aí para a nossa aula sobre cautelares, vimos o conceito. Falamos sobre o nome da ação, que temos cautelares nominadas, são aquelas previstas na lei, e as inominadas, situação coringa. Vimos a nomenclatura técnica das partes, requerente e requerido. Falamos da diferença de tutela antecipada e tutela cautelar. E verificamos que não existe cautelar satisfativa, porque ela sempre vai estar atrelada ao processo principal, dada a sua natureza de acessoriedade. Tranquilo até aqui? Fechado? Então, se você pensar em uma cautelar na prova, é porque você tem que achar qual será a sua ação principal. Qual será? Mas se o enredo já te levar para a satisfação do pedido do teu cliente, aí você vai para o processo de conhecimento. Se não tiver título executivo, você já descarta a execução e vai para o processo de conhecimento, como vocês já estudaram até então. Belezinha? Tamo junto? Maravilha! Requisitos específicos da cautelar é o tópico 6. Requisitos específicos. Requisitos específicos. Pessoal, os requisitos específicos estão lá no artigo 798. Artigo 798. Primeiro, o que você tem que enxergar no problema? Que existe uma situação de fundado receio de lesão grave, de difícil reparação. Existe fundado receio de lesão grave, difícil reparação. Você tem que enxergar isso no problema. Professor Bruno promovendo a venda do seu veículo, único bem que vai garantir o adimplemento da obrigação que ele tem comigo em 30 dias. Neste enredo, existe uma situação de fundado receio de lesão grave, difícil reparação, sim ou não? Sim. A mãe que tem a guarda que bate na criança, existe o fundado receio de lesão grave, difícil reparação? Sim. Uma ação reivindicatória que há discussão da propriedade de um carro que foi deixado em um local perigoso da cidade pelo réu. Existe uma situação de fundado receio de lesão grave, difícil reparação? Sim, existe. O cenário é esse. 2 são os requisitos específicos da cautelar. Quem lembra quais são eles? Ó. Esse aqui. Esse aqui. O que é? Fumos boniures. E o segundo requisito qual que é? Perículo e mora. Perfeito. Então, são 2 os requisitos específicos. Vou até fazer um quadro aqui para a gente diferenciar esses 2. Na verdade, eles se complementam, né? Tem que comprovar os 2. Ó, nós temos o fumus boni iuris e o perículo in mora. Fumus boni iuris e o perículo in mora. Fumus boni iuris, pessoal. Tradução literal, como é que é? É, fumaça do bom direito. Só que na hora da prova, deixa eu explicar um negócio para vocês. Você não vai escrever, porque a gente vai abrir tópico do fumus boni iuris e do perículo. Tem que abrir o tópico. Por quê? Porque no teu espelho de correção vem assim, diferenciando. Você tem que ressaltar os requisitos. O mérito da cautelar é o fumus e o perículo. E é uma peça super repetitiva, porque no do direito você já fala do fumus e do perículo. Então você fala do direito, fumus e perículo. Você vai repetir abrindo o tópico específico do fumus e do perículo. É bem repetitiva a cautelar. É uma peça mais simples de fazer, eu vou confessar para vocês. Só que você vai colocar, não é difícil escrever fumus boni iuris. Você jamais vai abrir o tópico assim, ó. Da fumaça do bom direito. Gente, que é isso? Você abre esse tópico, o examinador te liga 3 horas da manhã. Você, alô, ele vai falar, seu cafona, e desliga na sua cara. Você é cafona para escrever da fumaça do bom direito, gente? Não, né? Ninguém aqui tem cara de cafona, né? Tem algum trabalhista aqui infiltrado? Não? Não? Poxa, para. Olha como é. E hoje eu estava na sala dos professores, encontrei o Leone e estava com a meia rasgada.
Porque ele foi botar, tava na academia, agora rasgou, nossa, minha meia rasgou, não sei o que e tal. Aí eu falei pra ele, mas aí o pessoal tá acostumado, trabalhista, né? Ele deu risada. Eu falei, pior que tá mesmo, né? Compensou, né? Vamos lá. O que significa o fumus boni iuris? Tá bom, da fumaça do boni iuris. O que tem que demonstrar aqui? Vem comigo. Demonstrar a existência do direito ou a aparente existência do direito. Ou a aparente existência do direito. Gente, se eu não conseguir demonstrar efetivamente o direito, basta a aparente existência do direito. Por quê? Porque o requisito é um fumus. Basta um resquício de direito que já foi preenchido. Diferente da tutela antecipada. Olha só a tutela antecipada. Prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Ou seja, uma prova consistente de que aparentemente o autor está falando a verdade. Requisito mais robusto, não é? Aqui não. Basta uma simples fumaça. Basta demonstrar que eu tenho um crédito para receber. Basta demonstrar que o carro está numa situação de perigo. Fechado? Isso aqui vem evidenciado na prova. Você só tem que conseguir traduzir isso para o fumus na sua peça, que a gente vai ter uns exercícios ao final da aula que a gente vai conseguir fazer isso. Perigo e mora. Aqui é fácil a tradução. Como é que é? Perigo da demora. O que a gente tem que demonstrar aqui? Demonstrar que o provimento final corre risco de ser inútil em razão da demora do processo. Juizão, não adianta nada você julgar procedente o meu pedido, condenar o réu a me pagar 300 mil se ele não tem mais patrimônio. O que adiantou? Não adianta nada você me entregar o carro se não tem mais carro, se tem uma sucata velha. Não adianta nada esperar para eu ter a guarda da criança, eu vou receber uma criança totalmente perturbada psicologicamente, com graves sequelas também, em razão das agressões. Não adianta nada. Não adianta, né? Mas foi até um exemplo meio dramático, né, gente? Não adianta. Credo, né? Nossa, mas quando é filho, meu filho tá com febre, já baixou. Eu tô acompanhando aqui, graças a Deus, minha esposa antes de entrar na aula falou que baixou, medo dessa gripe H1N1, né? Bichinho dormiu que meio queimava, quente, a gente, fica mó, né? Preocupação, né? Bom, então, são esses os dois requisitos, fumus e o perículo. Isso vem na sua prova? Claro que vem, ele tem que te dar elementos, só tem que conseguir enxergar onde está o fumus enunciado e onde está o perículo. Tudo bem? Fechado, todo mundo junto comigo? Beleza. Aí é o seguinte, nós vamos abrir 3 tópicos para falar da tutela de urgência na cautelar. Vamos abrir o tópico do fumus boni iuris, do perículo in mora, e ainda o último tópico que nós vamos abrir para fechar esses 3 tópicos da tutela de urgência, da liminar. Vamos falar sobre liminar agora. 7, liminar. Antes, só vamos abrir aqui no 798 para a gente destacar. 798. Artigo 798. Além dos procedimentos cautelares específicos que este Código regula, no capítulo 2, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause o direito da outra lesão grave e difícil reparação. Destaque isso daí, chama a atenção. Destaca. Você tem que comprovar isso na peça, viu? Liminar. Se eu chegar para vocês hoje aqui
e falar. Ontem consegui uma liminar para o cliente meu. Vocês vão saber do que eu estou falando? Peraí, você conseguiu eliminar em mandato de segurança? Conseguiu eliminar em tutela antecipada, eliminar em cautelar, eliminar em procedimento especial? Vocês não vão saber sobre o que eu estou falando. A liminar, o que significa? Ela traduz a ideia, anota aí, traduz a ideia de algo que seja concedido ab início. O que é isso? No início, no começo do processo. Ab início, no início, no começo do processo. Ela possui, pessoal, relação com o tempo. É a urgente, urgentíssima. É urgente, urgentíssimo. Vamos explicar agora. O que eu vou explicar vale tanto para a tutela antecipada quanto para a cautelar, fechado? A cautelar ou a tutela antecipada, ela pode ser concedida no começo do processo sem oitiva da parte contrária? Sim ou não? Pode. Pode ser concedida no meio do processo? Pode ou não pode? Pode, não tem problema nenhum. Depois da contestação, por exemplo, sim ou não? Pode, não tem problema nenhum. Vai deixar de ser cautelar ou antecipada? Não. Ela pode ser concedida no final do processo na sentença? Sim ou não? Pode também. Deixa de ser antecipada ou cautelar? Deixa ou não deixa? Não, não deixa. Não deixa. Ela continua sendo antecipada ou cautelar. Porém, quando eu quero que seja concedida no começo do processo, sem a oitiva da parte contrária, a concessão dessa tutela antecipada ou dessa cautelar será como? Liminarmente. Liminarmente. Então, repetindo. Se eu quero que seja concedida no começo do processo, sem a oitiva da parte contrária, como eu quero que seja concedida? Liminarmente. Por quê? Porque, excelência, eu já estou pleiteando eu já estou ajuizando uma medida cautelar, que já supõe urgência. Mas a minha questão é tão urgente, mas tão urgente, que não dá para esperar ouvir a parte contrária. Precisa que seja concedida agora, no começo do processo, inaudita da parte, sem oitiva da parte contrária. Mas o juiz pode conceder a cautelar no meio do processo? Sim ou não? Pode. Deixa de ser cautelar? Não, mas deixa de ser o quê? Liminar. Deixa de ser liminar, porque não foi concedida no começo do processo sem oitiva da parte contrária. Se ele conceder na sentença, deixa de ser cautelar? Não, mas deixa de ser o quê? Liminar. Como vai ser o nosso pleito na prova? A concessão da tutela cautelar liminarmente. Sem o quê? Oitiva da parte contrária. Porque ele pode conceder no começo, no meio ou no fim do processo. Se conceder no fim, no meio ou no fim do processo, não deixa de ser cautelar, mas deixa de ser o quê? Liminar. Perceberam isso? Tudo bem? A liminar, dentro da cautelar e da tutela antecipada, ela possui relação temporal, é com tempo. Eu quero que seja concedida no começo do processo, sem ouvir a parte contrária. É isso. Anota, então. É o pedido feito para o juiz, para concessão da cautelar, é o pedido feito para o juiz, para concessão da cautelar, no começo do processo, sem a oitiva da parte contrária. No começo do processo, sem a oitiva da parte
contrária. Sem a oitiva da parte contrária. Beleza? Sem a oitiva da parte contrária. Tamo junto? Então nós vamos abrir o tópico do fumus boniuris, do perículo in mora e da liminar. Por que da liminar? Porque eu quero que seja concedida em que momento? Antes de ouvir a parte contrária. É para isso que serve. Fechou? Todo mundo junto comigo aqui? Maravilha, maravilha. E o momento que a cautelar ela pode ser deferida? 8 momentos. O 804, eu quero abrir e destacar em verde. 804, vamos abrir e destacar em verde. Por quê? Porque vai para a peça inteira. A gente vai copiar o 804. Tem um tópico da liminar que a gente vai abrir aspas e copiar o 804. Esse vai para a peça. Põe lá para eles, por favor, Pri. 804. É lícito ao juiz conceder como? Liminarmente. Ou após a justificação prévia. A justificação prévia é uma audiência para a produção de prova oral. Às vezes, o fumus só consegue ser comprovado com a oitiva de uma testemunha. Aí designa audiência de justificação prévia. A medida cautelar sem ouvir o réu. É isso que a gente vai utilizar, sem oitiva da parte contrária. Nada de inaudita alterar a parte. Vai chegar na hora da prova, esquece como escreve, enfim, sem ouvir o réu. Quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-lo eficaz, caso em que poderá determinar que o requerente preste caução real fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer. Nos pedidos, o que eu vou fazer na prova com vocês? Eu vou requerer a concessão liminar, mas a gente precisa demonstrar o conhecimento, não precisa? Aí que a gente vai falar, caso não seja esse o entendimento, ou designa audiência de justificação prévia, ou então determina o oferecimento de caução. A gente vai fechar todo o 804. Professor, não enfraquece a nossa tese? Que maneira enfraquece tese? Você tem que demonstrar conhecimento, né? Porque ninguém vai deferir, nem é juiz, né? Que está analisando sua prova, é juiz? Está analisando? Não, né, gente? Né? É OAB, né? É OAB, então fica tranquilo que não vai enfraquecer a sua tese, não. Tá bom? Fechado? Então vamos lá para os momentos. Momentos, artigo 796. 2 são os momentos que a cautelar ela pode ser ajuizada. Ela pode ser ajuizada antes do processo principal ou no curso do processo principal. Se for antes do processo principal, como é que chama essa cautelar? Preparatória. E se for no curso? Incidental. Incidental. Cautelar preparatória. Ajuizada antes da ação principal. Cautelar incidental, ajuizada no curso da ação principal. Antes da ação principal, preparatória, também chamada de antecedente, ou ajuizada no curso da ação principal, incidental ou incidente. Mesma coisa. Aí é o seguinte, se for uma cautelar preparatória, antes do processo principal, ajuizada antes do processo principal, qual que é o requisito específico dessa cautelar preparatória? O que a gente precisa indicar? A ação principal que será proposta, não é isso? No prazo de quantos dias? 30 dias da efetivação da cautelar deferida. 30 dias da efetivação da cautelar deferida. Tudo bem? Então vamos anotar isso. Em vermelho. Informar a ação principal que será proposta no prazo de 30 dias da efetivação
da cautelar. Artigo 806. Aí você tem que falar, informa que ajuizará no prazo de 30 dias a competente ação de execução. Competente ação tal. Tem que indicar, que isso vale nota. Cautelar incidental. Ajuizada no curso da ação principal. Gente, eu preciso indicar a ação principal que vai ser ajuizada? Não, ela já está em curso. Aqui a gente só vai requerer o apensamento ao processo principal. E como é que vai ser a distribuição de uma cautelar incidental? Então, a gente tem que colocar esse epígrafe, distribuição por dependência ao processo número, não é isso? É isso mesmo. Está lá no 809. Está lá no 809. Quem terminou, já abre aí o 796. Quem terminou, abre o 796. Aí volta só mais um pouquinho, Pri, para a luz, é isso? Aí destaca. Procedimento cautelar pode ser instalado antes ou no curso do processo principal. E deste, o que está escrito aí? E deste é o quê? Sempre dependente. Olha a acessoriedade aí. Sempre dependente. Fechado? Deste é sempre dependente. 796. Beleza. Aí, isso vai para a peça. Então tem que ser em verde. 806 agora em verde. Porque a gente vai informar isso. Pode pôr aqui. 806 na câmera. Ó. Cabe a parte propor ação no prazo de 30 dias contados da medida cautelar, da data da efetivação da medida cautelar, quando essa for concedida em procedimento preparatório. E o 809, também a gente vai ter que requerer o pensamento, a gente vai colocar isso na peça. Os autos do procedimento cautelar serão apensados aos do processo principal. Então, corre em apenso. Corre em apenso. Vai correr em apenso. Tudo bem? Difícil? Não, né? Até agora está tranquilo. Até agora está tranquilo. Vamos agora falar de algumas principais características. 8, 9. Umas a gente já falou já. 9. Principais características. Acessoriedade. Urgência. Acessoriedade, urgência, sumariedade da cognição, acessoriedade, urgência, sumariedade da cognição, provisoriedade, fungibilidade, autonomia. Fungibilidade e autonomia. Primeiro, a acessoriedade sempre depende do quê? De um processo principal. Então vamos lá. Sempre
depende de um processo principal. Sempre depende do processo principal. Urgência. Há um fundado receio de lesão grave e difícil, o que, gente? Reparação. Esse é o cenário trazido pelo examinador. Sumariedade da cognição. O que é isso? A análise do juiz é superficial. A análise do juiz é superficial. Gente, como é que você pode exigir uma análise profunda do juiz se o requisito é uma fumaça? Concorda comigo? Então é superficial, tudo bem? Provisoriedade. Pode ser revogada a qualquer tempo. Pode ser revogada a qualquer tempo. Pode ser revogada a qualquer tempo. Inclusive, tem as hipóteses lá no 808. Por exemplo, se a ação principal for julgada improcedente, vai ser revogada. Se não propor a ação principal no prazo de 30 dias, vai ser revogada. Certo? Então, a análise do juiz é superficial na cognição, sumariedade da cognição, e pode ser revogada a qualquer tempo de provisoriedade. Fungibilidade. O que isso significa? Anote, que o juiz pode conceder uma cautelar diferente da postulada. Que o juiz pode conceder uma cautelar diferente da postulada. A parte pede uma cautelar de arresto, mas na verdade é sequestro. O juiz vai e defere. Mas na prova erra, né? Na prova tem essa infungibilidade para o examinador não, tá? Autonomia. Apesar dela ser acessória, a partir do momento que a cautelar é proposta, ela é autônoma em relação ao passo a passo, ao procedimento. É um processo próprio, gente. Vai ter a ritualística própria dela, tem inclusive sentença própria. Então ela é acessória porque ela depende do processo principal, mas a partir do momento que ela foi ajuizada, ela vai correr de forma autônoma. Inclusive tem um livro que trata da cautelar, que é o livro 3. Destinado só para as cautelares, porque é um processo autônomo, tudo bem? Fechado então? Autonomia. Trata-se de um processo autônomo. Ela é acessória quanto à sua existência. Depende do processo principal. Mas a partir do momento que a gente ajuiza uma cautelar, ela vai caminhar com as próprias pernas, tudo bem? É isso que funciona. E como é que é o procedimento da cautelar? Olha só, procedimento comum das cautelares. É o seguinte, eu vou mudar de folha, que não vai caber aqui. A cautelar ela tem um procedimento padrão. Só que algumas cautelares nominadas têm algumas coisinhas diferentes. Como, por exemplo, a busca e apreensão. Ela tem que ser cumprido o mandado da busca e apreensão por 2 oficiais de justiça. Por quê? Porque é requisito específico. Então, a gente tem um procedimento padrão e, dependendo da cautelar, pode ser que ela tenha alguma coisinha diferente e vai estar previsto no próprio regramento da cautelar. Fechado? Mas, em suma, é assim que funciona. Olha só. Como é que funciona, então? Petição inicial. Aí, na petição inicial, tem que comprovar a existência do fumus e do perículo. E a gente vai requerer a concessão liminar. Aí, o processo vai para a mão do juiz. Aí, o juiz tem 3 opções. Conceder liminarmente.
conceder mediante caução, e, por fim, designar audiência de justificação. Para que serve a audiência de justificação? Para a produção de que tipo de prova? Oral. Produção de prova oral. Tudo bem? Aí vai haver a citação do requerido para apresentar contestação. A lei fala em contestação mesmo. No prazo de quantos dias? Quem lembra o prazo da contestação da cautelar? 5 dias. Está lá no 802. Se for necessário, geralmente não tem, mas tem a previsão, pode ser designada audiência de instrução e julgamento. E ao final o juiz prolata a sentença. E ao final o juiz prolata a sentença. E ao final o juiz prolata a sentença. Gente, imagina que o examinador traz uma situação em que houve o ajuizamento de uma ação cautelar, houve o pedido da concessão liminarmente, o juiz indefere a concessão liminar da tutela cautelar. Indefere, ali no juízo de admissibilidade. Esse ato do juiz resolveu toda a cautelar ou parte dela? Isso foi uma pergunta, tá? Acho que eu não me expressei bem. Desculpa, eu vou refazer porque eu não me expressei bem. Imagina que o examinador narra a seguinte hipótese. O requerente propôs uma medida cautelar de arresto, assim, assado, e pleiteou a concessão liminar dessa cautelar. O juiz indefere a concessão da liminar, determinando a citação do réu. Contra esse ato do juiz que indeferiu a concessão liminar da cautelar, cabe qual recurso? Porque essa decisão resolveu todo o processo ou parte dele? Parte, portanto, a decisão interlocutória, qual recurso cabível? Já tem que falar qual é o agravo. Qual é o agravo? Agravo de instrumento. Aí o examinador continua narrando o enredo e fala que, ao final, o juiz julgou procedente a cautelar. E você é advogado requerido. Ou seja, julgou procedente, sentença, qual recurso cabível? A apelação. E no caso da procedência da cautelar, como será recebida o recurso de apelação? E quais os efeitos? Nesse caso, somente no efeito devolutivo. Está uma das hipóteses do artigo 520, que vem abre lá. Você não pode esquecer que tem o 520 e as suas exceções. Vocês viram isso na aula de apelação. Abre lá no 524. 520, inciso 4. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. No entanto, será recebida só no devolutivo quando interposto de sentença que 4, olha aqui, vem comigo. Decidir o processo cautelar. Tá vendo? Decidir o processo cautelar. Só efeito devolutivo tem o recurso de apelação de uma sentença de cautelar. Tudo bem? Fechado, gente? Maravilha, maravilha. Qualquer que seja o resultado, somente será efeito devolutivo. Beleza? Deixei para o final, mas não significa que é menos importante. Para onde que nós vamos endereçar a nossa cautelar? 8. Tópico 8, é isso? É 8? 10. Tô bem. 10. Competência. Artigo 800. Competência. Gente, qual será a competência
para a propositura de uma demanda cautelar? É fácil. Sempre o juízo competente para o julgamento da ação principal. É isso. Qual é o juízo competente para o julgamento da ação principal? Esse será o juízo competente. Se for incidental, é fácil, não é fácil? Porque se for uma cautelar incidental, o examinador já tem que narrar a existência de um processo em trâmite. E este processo em trâmite, ele já vai dar a vara, não vai? Tudo certinho, então você vai endereçar, distribuir por dependência o processo número tal, porque vai correr em apenso. E se for uma cautelar preparatória? Vai ser competente qual juízo? Da ação principal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar qual vai ser minha ação principal, buscar a competência da ação principal para poder distribuir a cautelar. Então, eu preciso olhar as regrinhas de qual pacoteira de artigos? Do 100 para o 94, acabou. Qual que é a ação principal? Ah, é direito pessoal? Regra geral 94. Domicílio do réu. Local do ato ou fato? Artigo 6, inciso 4, a linha D. E assim por diante. Eu vou olhar para a minha ação principal, enxergando a minha ação principal, aí sim eu vou endereçar a minha cautelar. Tudo bem? Então não muda em nada do que vocês já estudaram. O que muda? Só se estiver na pendência de recurso. Por exemplo, houve o julgamento da ação em primeira instância. O juiz condenou o réu a pagar ao autor o valor de 300 mil. Teve a sentença. Recurso de apelação. Aí descobre, tá, duplo efeito, o autor descobre que o réu está dilapidando seu patrimônio. Está dilapidando o patrimônio. Gente, o autor tem que tomar uma medida para garantir o estado útil do processo principal, certo? Porque está com efeito sob efeito suspensivo. Então ele vai propor uma cautelar. Pergunta, essa cautelar vai ser proposta onde? Direto no tribunal ou perante o juiz de primeira instância? Direto no tribunal. Então vamos anotar isso. Atenção. Atenção. Na pendência de recurso, a cautelar deverá ser distribuída diretamente no tribunal. Na pendência de recurso, a cautelar deverá ser distribuída diretamente no tribunal. Abre lá no 800. Vamos destacar. Olha só, 800. As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa e, quando preparatórias, ao juiz competente para a ação principal. Parágrafo único, interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal. Requerida diretamente ao tribunal. Já era. Requerida diretamente ao tribunal. Tudo bem? Só que se for uma cautelar de alimentos provisionais, pessoal, ela vai ser requerida perante o juiz de primeira instância. É uma exceção em relação a essa regra, tá? Então, exceção. Cautelar de alimentos provisionais. Artigo 853. Vocês vão ver na aula de família que alimentos provisórios são diferentes de alimentos provisionais. Alimentos provisórios, quando há o dever, quando já há a comprovação do dever de alimentar. Por exemplo, do pai que está na certidão de nascimento. Quando não tem a comprovação do dever de alimentar, pode ser proposta uma cautelar de alimentos provisionais.
E se tiver na pendência de recurso, vai ser em primeira instância. Tudo bem? Isso aí vocês vão ver com mais detalhe com o professor que der aula de família para vocês. Fechado? Só coloca esse apontamento e depois destaca. Maravilha, maravilha. Último tópico da aula antes da gente ir para o intervalo e fazermos a nossa peça. 11 cautelares nominadas. Cautelares nominadas. Cautelares nominadas são aquelas que possuem o que, gente? Nome na lei. Nome na lei. Tudo bem? E nós temos várias cautelares nominadas. O que eu fiz? Eu quero falar de um monte. Aí eu já trouxe tudo pronto no slide. Decidi isso ontem à noite. Eu terminando a aula, eu falei, não, deixa eu fazer isso, que eu acho que vai ficar melhor para os alunos. E eu já mandei o material ontem mesmo à noite. Eu não sei se a pessoa responsável por colocar o material já postou. Mas eu já mandei. Então deve estar para postar já. Esse material. Por quê? Porque tem desenho. Aí quando tem desenho é mais fácil de enxergar, não é? Então tá, tudo que está escrito aqui está disponível para vocês, tá bom? Então é óbvio que não vai dar tempo de copiar. Eu só quero que vocês entendam o que eu vou falar, tudo bem? E depois vai estar disponível para vocês já na área do aluno, igualzinho está aqui, esse mesmo material. Cautelar de arresto. Para que serve? Serve para garantir o que, gente? Futura execução, impedindo que o devedor dilapide seu patrimônio. Cabe em ação de cunho condenatório e execução. Então, toda vez que eu falar, aí eu quero que vocês anotem isso, em dívida, em dinheiro, dívida em grana, e o devedor está dilapidando o seu patrimônio, qual é a cautelar que vocês vão pensar? Arresto. Dívida em grana, dilapidando o patrimônio, cautelar de arresto. Aí eu coloquei aqui, que cabe tanto em ação de cunho condenatório, para garantir, né, ação de cunho condenatório, que é uma ação de conhecimento, e de execução. De execução eu já dei o exemplo do professor Bruno, da nota promissória, que vai vencer em 30 dias. Lembra que eu dei esse exemplo para vocês? Tranquilo. E uma ação de conhecimento de cunho condenatório. Exemplo. Real, que aconteceu. Teve um acidente há muito tempo aqui em São Paulo, de um Porsche conduzido por um engenheiro, que passou no sinal vermelho e bateu, não sei se o resultado passou no sinal vermelho, enfim, mas num cruzamento ele bateu numa Tucson dirigida por uma advogada. Quem lembra desse acidente? Um engenheiro dirigindo um Porsche e uma advogada numa Tucson. Era na madrugada no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. E matou ela. Não sei se saiu o laudo, estava bêbado, em alta velocidade, passou no sinal vermelho, eu não sei disso, do desdobramento. Mas o que eu sei? Foi final de semana esse acidente. Na segunda-feira, o engenheiro, ele deu entrada para sair, tinha grana. Então, uma Porsche tem grana, né, gente? Não, a pessoa financiou em 35 anos, né? Tudo bem. Mas só que pressupõe que tem dinheiro, né? Ele já na segunda-feira deu entrada para se retirar da sociedade que ele fazia parte de engenharia. Aí, a família da vítima, em comprovando que ele estava totalmente em alta velocidade, alcoolizado, enfim, tem direito a receber o quê? Indenização. Uma ação de conhecimento de cunho condenatório, não é isso? É isso. Então, tem direito a receber indenização. Gente, já tem sentença condenatória de indenização? Não, nem ajuizou a ação ainda. Sabe o que o advogado fez? Ele propôs uma cautelar de arresto para congelar o patrimônio do motorista, para garantir o resultado útil de futura ação indenizatória. Cautelar de arresto. Dívida em grana. Perceberam o cabimento? Dívida em grana. Esse é o cabimento. Vamos lá. Converte-se em penhora se procedente o pedido da ação principal. Então, foi julgado procedente o pedido da ação principal, o arresto cautelar converte-se em penhora. E dá para suspender o arresto? Isso aqui não é hipótese de uma questão. Dá. Na hipótese do devedor pagar ou depositar o valor da dívida somando as custos e honorários. Artigo 819. Então, no arresto, pessoal, pressupõe dívida em grana. E eu quero os bens suficientes do acervo patrimonial do devedor
Pouco importa se seja uma casa, um carro e um cavalo. São bens indeterminados. São bens indeterminados. Mas eu posso saber qual bem que ele está vendendo e indicar aquele bem de arresto? Posso ou não posso? Posso, não tem problema nenhum. Mas a ideia é bens indeterminados que garantam o adimplemento da futura ação, seja de cunho condenatório ou de execução. Fechado? Então, cautelar de arresto, dívida em dinheiro, dívida em grana. Cautelar de sequestro. Essa aqui é diferente. Finalidade: preservar bem determinado, objeto do processo principal. Então, preservar bem determinado objeto do processo principal. Entrega de coisa certa. Apreendido, o bem será entregue a um depositário. Foi o exemplo que eu dei do autor e réu disputando a propriedade de um carro. Lembra disso? Eu sei o que eu quero preservar. Então, aqui o bem, gente, sempre será litigioso. Tem treta em cima do bem. Eu quero preservar uma moto. Eu quero preservar um carro e um vaso chinês. Eu quero preservar uma obra de arte. Eu sei o que eu quero preservar. Cautelar de sequestro. Tudo bem? Está sendo disputada a propriedade desse bem. Esse bem pode sofrer dilapidação. Carro estacionado no local perigoso. Eu quero preservar. Manda para o depositário. Dívida em dinheiro, o que é? Arresto. Preservar bem determinado? Sequestro. E a última antes do intervalo, depois eu termino o resto. Cautelar de arrolamento de bens. 99,9% dos alunos erraram a questão da cautelar que caiu no bloco de questões. Até uns alunos mandaram pergunta e eu falei, vou explicar na aula de cautelar, fica tranquilo, chegou o momento. Cautelar de arrolamento de bens. O que vocês devem pressupor? Uma universalidade, está errado aqui, depois vocês arrumam. Universalidade de bens. Universo de bens. E a cautelar de arrolamento possui duas funções. Quais são elas? Enumerar os bens de uma universalidade, para saber quais e quantos são, e proteger de dilapidação. Pessoal, a olho nu, dá para saber quantas cabeças de ovelha tem aqui? Não dá. Só que eu quero proteger para evitar dilapidação. Eu consigo proteger algo que eu não sei o número? Sim ou não? Consegue? Então como é que você vai saber que outra pessoa te roubou? Outro exemplo para ficar mais fácil. Aqui, Imagina que isso aqui não é um boteco, tá? É o exemplo da questão de vocês. Um casal, durante 10 anos, tinha um hobby de acumular antiguidades. Essa é a sala deles. Dentro de cada armário desse aqui tem um monte de miniatura. Aí a mulher descobre que o cara traiu e ameaça quebrar tudo. O marido quer proteger isso aqui antes do divórcio. O objetivo final é o divórcio. Só que ele quer proteger os bens. Tem como ele proteger isso aqui sem saber quais e quantos são? Então, antes de recair a proteção, o que eu preciso fazer? Arrolar. Enumerar um a um. Porque senão não tem como ao final na partilha falar, olha, tinha tantos bens, a mulher destruiu tantos, então já que você destruiu tantos, passa essa parte que é sua para ele para repor aquilo que você destruiu. Tem como acontecer isso sem saber quais e quantos são? Não tem. Então qual que é a diferença para o sequestro? O sequestro é bem determinado. Se falasse no problema que ele sabia quais eram os bens, qual cautelar vocês iam utilizar? Sequestro. Como não sabe quais são os bens, qual vai ser a cautelar? Arrolamento. Porque antes de recair a proteção, eu preciso enumerar, arrolar um a um. Perceberam a diferença? A gente já volta com o último bloco do nosso encontro. Um abraço.